Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café Exponencial. Eu sou o Matheus Winkler, sou médico e um dos sócios aqui de Exponencial Med. E hoje a gente vai falar sobre planejamento, sobre o seu business plan, sobre como planejar da forma certa. Porque eu vejo muitos médicos cometendo o mesmo erro na hora de planejar o seu ano. E por isso muita coisa não sai do papel. E eu não quero que vocês cometam esse erro. Então esse podcast vai ser bastante prático e vai abrir a cabeça de vocês, vai trazer muito insight para que vocês possam crescer mais nesse próximo ano. E planejar o seu ano, fazer um business plan, começa com ter uma análise de como que foi o seu ano corrente. E aí está o grande erro que eu vejo muitos médicos cometerem. Muitos olham somente para frente na hora de fazer o seu planejamento. Eles pensam no que eles vão realizar, concretizar no futuro e muitas vezes esse eu do futuro, ele é superestimado. A gente superestima a nossa capacidade de fazer coisas e de realizar, porque o eu do futuro ele é dotado de mais capacidades do que o eu do presente. O eu do futuro ele não fica doente, o eu do futuro ele não tem as suas flutuações emocionais, ele não tem limitações muitas vezes. Ele não tem as dificuldades que o eu do presente tem. Só que isso é ilusão, porque sempre vai existir algum empecilho, sempre vão ter dificuldades e é mesmo com essas dificuldades que a gente consegue progredir. E um bom planejamento ele leva isso em conta. Só que o grande erro de verdade de não olhar para o passado é que no passado a gente cometeu erros e esses erros eles têm que nos ensinar lições. Só que se a gente não aprender as lições com os erros que a gente cometeu, a gente, está fadado a cometer os mesmos erros novamente, e 2, a gente errou de graça, né? Porque, poxa, o erro, quando a gente erra, muitas vezes a gente está pagando um preço, e esse preço é o preço da lição que vai fazer com que a gente não cometa o mesmo erro novamente e possa dar passo para frente. E para entender para onde que a gente está indo, para planejar para onde a gente vai, a gente tem que começar olhando para onde a gente está, para onde de fato, onde de fato a gente está e da onde que a gente veio. Então, olhar o ano corrente é entender tudo o que aconteceu ao longo desse período de tempo. E aí você pode falar, não faz sentido eu olhar para o meu ano, porque meu ano não foi tão bom, porque eu ainda não estava fazendo as coisas do jeito X, Y, Z, então eu vou planejar tudo do zero, como se não tivesse todo esse histórico. E, cara, isso daí não é uma boa. Essa não é uma estratégia legal de forma nenhuma. Porque se coisas não deram certo, a gente tem que olhar para elas também. E para planejar, a gente tem que ser bem realista e bem pé no chão. Porque senão se torna aquela coisa que nem meta de ano novo, que você põe assim 300 mil metas ousadas, sem entender o teu real momento, o momento que você está. E aqui a gente vai falar de coisas bastante práticas, como prometido. E para isso, a gente vai ter que começar com essa resposta, ou pelo menos essa pergunta, né? A pergunta de onde eu estou. E eu separei aqui alguns domínios para vocês olharem para o ano de 2024, para esse ano que passou, e se perguntarem como que foi algumas coisas ao longo do ano, no momento atual, como está, qual que é a tua satisfação com elas, porque é olhando para isso que a gente vai entender um pouco também das nossas necessidades para o próximo ano. Então a gente começa olhando o ano corrente, e eu quero que vocês respondam aqui, eu botei 7 itens para a gente prestar atenção, que vão trazer insights para que a gente dê passos na direção certa e dessa forma seja mais eficiente. Então esse podcast aqui ele tem o intuito de dar ROI, né? De valer o retorno aí do tempo investido que vocês tiveram aqui escutando. Primeiro ponto sobre o ano, como é que foi a demanda de vocês? Isso é super importante, porque tem gente que está com essa dor de ainda não ter muita demanda, que quer ter mais demanda. E existem pessoas que, por outro lado, já têm muita demanda, já estão com a agenda cheia e já têm a agenda como um inimigo, porque tá lá para frente, os pacientes têm fila de espera e tá tão lotado o consultório que não dá tempo para focar
em algumas outras coisas que também são super importantes para o crescimento. Então, em qual momento você está? Porque dependendo do momento, o foco, os objetivos para esse planejamento, eles vão ser diferentes. Outro ponto, capacidade de entrega. Como é que está a entrega do teu serviço para quem recebe na ponta? E quando eu falo do teu serviço, eu estou falando da tua consulta, estou falando dos resultados que você traz para os teus pacientes, da satisfação que eles têm com o tratamento, também da capacidade que você tem, até capacidade física de estar entregando, como é que está aí a taxa de ocupação da sua agenda diante daquilo que você tem de total para disponibilizar, o quanto mais você tem de capacidade de entregar. E às vezes a gente pensa de forma muito ligada à nossa hora, a gente pensa assim, não, eu posso atender 30 pacientes por mês, porque eu tenho 30 horas, enfim, um exemplo qualquer. Mas a gente fica pensando dessa maneira e a gente esquece que, fora a entrega que a gente tem ali, quando a gente atende o paciente, naquela hora que a gente está com ele, a gente pode ter outras demandas, né? Pode ter demandas de follow-up dos nossos pacientes, demanda de acompanhamento em algum pós-consulta, de monitoramento. Tudo isso tem a ver com a entrega. Como é que está a entrega disso? Isso está organizado? Você tem processos claros? Ou você está perdendo muito tempo batendo cabeça, fazendo uma atividade que pode ser otimizada? E pode ser otimizada de diversas formas, a gente pode falar um pouquinho disso. Até a inteligência artificial é uma dessas formas. E aí a gente entra numa questão que é um outro tópico inteiro de discussão e que é muito interessante. A gente pode usar de inteligência artificial para melhorar processos e otimizar muito o nosso tempo. Inclusive, eu estava conversando ontem com uma cliente, grande amiga aí de Exponencial, a Pri, um beijão, Pri, se estiver ouvindo isso. E a gente estava falando e otimizando alguns processos que vão fazer ela economizar algumas horas aí na semana. E isso são coisas que a gente não enxerga às vezes. Nossa capacidade de entrega e como esses processos podem ser melhorados. Terceiro ponto, nossa capacidade de gestão, gerência, de estar gerenciando a nossa clínica, o nosso consultório. A gente, enquanto médico, a gente não aprende como ser de fato um líder ali, a gente não aprende sobre gestão, seja gestão financeira, a gente não aprende sobre métricas, a gente sabe fazer muito bem a nossa medicina, pelo menos eu espero que quem é exponencialista aqui, quem está escutando o Café Exponencial, eu espero que tenha muita competência técnica e busque isso, porque a gente busca isso e valoriza isso. Acho que esse é um pré-requisito, né, para se ter sucesso, pelo menos é o que a gente acredita, que você tem que buscar uma boa capacitação técnica, só que a gente não tem visão empresarial, a gente aprende errando, a gente aprende... muitas vezes o inteligente aprende com o erro dos outros, né? A gente busca pessoas para nos ajudar, né? Inclusive isso é o que a gente faz, a gente ajuda pessoas a melhorar essa capacidade. Só que você tem que olhar para você e perguntar se você de fato está conseguindo gerir bem sua clínica. E aí se pergunta em vários domínios, assim, por exemplo, a gestão de pessoas. Daqui a pouco, se na tua clínica, se a secretária está muito desalinhada, não está tratando bem o paciente, não está atendendo bem, se os outros colaboradores não têm assim uma boa cultura, se as coisas não vão bem no sentido de pessoas, esse é um sinal de que você não está sendo um bom líder. E isso dói, porque a gente sempre gosta de pensar positivo sobre nós mesmos, né? Todo mundo tem uma visão sobre si que muitas vezes é melhor do que a realidade. E eu falar que você pode não estar sendo um bom líder não é de forma alguma uma ofensa e de nenhuma maneira te diminui. A gente simplesmente às vezes não sabe como liderar, a gente não aprende a delegar, a gente é centralizador, porque dentro da nossa formação a gente é construído dessa forma, a gente centraliza, quer resolver tudo a gente, acha que porque a gente entendeu, todo mundo também já entendeu o que tem que ser feito, porque a gente está muito habituado com o que a gente faz, que é de enorme complexidade, né? Se você fez uma boa formação, você passou pelo menos aí 10 anos entre faculdade, residência, outras especializações.
Então, a gente se acostuma muito com essas coisas, mas com a complexidade a gente esquece que a gente tem que treinar pessoas, desenvolvê-las. E muitas vezes o médico, que é centralizador, quando decide delegar, ele não delega, ele delarga, né? Ele não instrui pessoas como fazer uma tarefa. Então, se você tem atritos aí com o atendimento, ou se você não tem nem noção de como que é o atendimento da sua clínica, se você não tem noção de como que é a taxa de conversão dentro do seu consultório, ou seja, dos pacientes que entram em contato, né? A gente chama isso de leads. Leads são potenciais clientes. Dos potenciais clientes, aqueles que ligam para o seu consultório ou que mandam uma mensagem lá no WhatsApp, qual o percentual deles que se torna paciente de fato e agenda uma consulta? Isso a gente chama de taxa de conversão. Qual é a taxa de conversão da sua secretária? Você sabe? Se você nunca mapeou isso, se você não sabe isso, então significa que tem coisa para melhorar na sua capacidade de gestão. E se essa taxa estiver muito baixa, você tem que entender o que está acontecendo. E não basta falar para as pessoas, atenda melhor, atenda melhor o paciente. Não, você tem que explicar o que atenda melhor significa. Porque quais são os atributos de um bom atendimento? Você ensinou sua secretária? Você falou para ela chamar o paciente pelo nome, ser educada, escrever corretamente, começar as frases com letra maiúscula. Pô, é incrível o número de WhatsApp de clínica que vem uma mensagem em letra minúscula, você manda um oi, quero agendar uma consulta, a resposta é qual convênio? E aí o médico está lá querendo atender particular, mas a secretária responde qual convênio? Cara, é cada coisa que a gente vê, mas assim, se você não sabe essa taxa de conversão e não sabe como está o seu atendimento, vai olhar para isso agora, porque só aí já vai ter retorno do investimento do teu tempo aqui. Então, capacidade de gestão tem que ser vista. Demanda, capacidade de entrega, capacidade de gestão, a diversificação dos seus serviços e produtos, o quanto que você tem de produtos, serviços para entregar para o seu cliente, para o seu paciente. E produtos e serviços entendam como a sua consulta, os procedimentos que você realiza, cirurgias, se você é um cirurgião, outros serviços que você pode também entregar, pode ser até o serviço de outros profissionais que estão dentro da tua estrutura e não precisa ser necessariamente dentro da tua estrutura física. Às vezes você pode ter algum outro profissional, uma psicóloga, um nutricionista, alguém que trabalha com você também de forma remota, e isso pode fazer sentido na jornada do seu paciente. Não sei, quem sabe é você, né? Então analisa aí todos os seus produtos, tudo, e vê o que mais vendeu, né? Observa quantas consultas foram, quantas cirurgias, como que foi a taxa de conversão também para essas cirurgias, para quem é cirurgião. Sei lá, cada 3 pacientes que você falou de determinado procedimento, como por exemplo uma prostatectomia, de cada 3 pacientes que tinham indicação e você falou e apresentou e ofereceu, quantos fecharam? 1? Isso aí é uma taxa de conversão de 33%. Legal, vamos ver por que está assim. Será que alguma coisa pode ser melhorada? Então, a gente entender onde a gente está é fundamental para a gente planejar onde é que a gente vai chegar. 5º item, esforço comercial. O que é o esforço comercial? É basicamente assim, como que está o teu esforço para estar captando pacientes, para estar atendendo pacientes? Você está botando muito esforço aí? Você está botando muito esforço em marketing, por exemplo? Você está investindo em marketing? Daqui a pouco, se você está investindo em marketing, né, você pode estar botando um dinheiro, 3 mil reais por mês em marketing. Cara, outra coisa que é um erro muito grande. Muito médico investe bastante em marketing. Eu vejo pessoas investindo 3, 4 mil por mês há alguns anos. E aí a pessoa não sabe qual que é o seu CAC. CAC é custo de aquisição do cliente. Ela não sabe quanto que custa um cliente, sendo que ela está investindo em tráfego. A gente tem que ter esses números. E se você tem um gestor de tráfego, conversa com ele, entende como é que está isso daí. Entende também quais são as campanhas que você tem ativas. Quais as campanhas de marketing que mais estão convertendo. Qual o tipo de paciente que mais está vindo pelo marketing?
E os pacientes que vêm pelo marketing, eles convertem bem para os outros procedimentos? Eles estão dentro da persona ideal? Ou tá vindo uns pacientes assim que não tem nada a ver com o perfil que você quer? São pacientes que você consegue reter? Porque se não for, isso aí é uma coisa para ser reajustada. E para reajustar isso, tem formas. E conversar com o seu gestor de tráfego é uma boa maneira, só que você tem que ter um conhecimento básico. Então, pergunte para ele quais campanhas estão ativas, para quais serviços. Também a secretária tem que estar mapeando aí, né? Mapeando os pacientes que vêm de estratégias de tráfego pago, para entender de qual fonte vêm esses pacientes, os leads, que são esses potenciais clientes. Cara, de onde que eles estão vindo? É do Google? É do Instagram? É de indicação? Se é de indicação, é de indicação de quem? De outro profissional? Poxa, se tem um profissional que te indica pacientes com frequência, será que não vale a pena no teu planejamento para o próximo ano já incluir alguma coisa que possa possibilitar você aprofundar a relação com esses profissionais? Será que vocês não têm alguma coisa para agregar um ao outro? Porque se a gente não olhar para isso, a gente vai seguir, às vezes, botando dinheiro em estratégias que nem estão nos trazendo resultados. E isso é muito comum, e é um erro enorme, que é o erro de delargar e não se interessar em entender o que está acontecendo aí. E dentro dessa ideia de esforço comercial, se você está tendo um esforço comercial muito grande e seu esforço comercial ele não diminui ao longo do tempo, sinal de alerta. Tem alguma coisa aí que está errada. Porque a ideia é que o seu esforço comercial ele reduza à medida que o seu negócio vá amadurecendo. E se você ficou chocado com a palavra negócio, seu consultório, sua clínica é um negócio. E como todos os negócios, ele tem que parar em pé. Ele precisa ter uma boa gestão. E aí, se a gente fica só buscando novos pacientes, né, só buscando, investindo muito em esforço comercial, sem olhar para dentro e sem reter os pacientes que a gente já tem, aí a gente está sendo ineficiente. Porque a gente tem que olhar para dentro e pensar qual que é a nossa capacidade de pegar o paciente pela mão e conduzir ele pela mão do WhatsApp até dentro do consultório e de dentro do consultório para fora e depois nunca mais soltar a mão desse paciente, né? Qual que é a nossa capacidade de reter os pacientes, de conduzir ele ao longo do nosso chamado funil? Primeiro tu tem um funil de vendas que ele tem que passar e esse potencial paciente tem que agendar e virar uma consulta. E quando ele virou uma consulta, você tem o seu outro funil, que é o seu funil de retenção. Como é que é o follow-up dos teus pacientes, a taxa de retenção que você tem, como que está funcionando tudo isso? Porque existe uma máxima ali do Philip Kotler, né, o pai do marketing moderno, que ele fala que o esforço para vender para um cliente que já está na sua base, ele é 5 a 7 vezes menor do que o esforço de vender para um novo cliente. E quando ele fala em esforço, esse esforço comercial, ele se representa também em gasto, em dinheiro, né? A gente tem um custo maior para adquirir novos clientes. Então, você não quer ter um balde furado, você não quer ter um balde que você tem que botar muita água para ele continuar cheio, mas ele está cheio de furo. Você quer tapar os furos desse balde. Então, você quer reter esses pacientes. Isso tem que ser olhado. Teu esforço comercial ele tem que estar reduzindo. E tem um outro ponto aqui muito importante. Se você está entregando um serviço bom para os teus pacientes, eles estão falando de ti. Se eles estão falando de ti, eles estão indicando você para outras pessoas. Então, ao longo do tempo, é para você ter cada vez mais pacientes de indicação. E eu tenho certeza que você já observou que o paciente que vem por indicação, ele é um paciente que ele fecha mais fácil, ele agenda uma consulta mais fácil, ele tem taxa de conversão mais alta e também, principalmente, ele é indicado de alguém que é o perfil de paciente que você quer atender. Então aí entra toda uma outra questão, que é a questão até do posicionamento. Como você está se posicionando, você está atraindo os pacientes que você quer, mas esse nem era um tópico de discussão aqui. Vamos voltar para o solo. Demanda, número 1, capacidade de entrega, capacidade de gestão, diversificação de soluções e produtos que você tem para o seu cliente ideal, esforço comercial
visibilidade financeira, que é algo que a gente, como médico, não aprende a pensar o consultório como empresa. Aqui em Exponencial Med, graças a Deus, a gente tem sócios engenheiros e que nos ensinam muito, agregam muito, porque a gente tem que enxergar o consultório como um negócio. E para isso, a gente tem que ter uma visibilidade financeira. O básico que vocês têm que saber é, cara, durante esse ano aí que passou, quanto que entrou, quanto que saiu, vocês raspam todo o caixa da empresa todo mês? A grande maioria dos médicos faz isso. E isso é um problema, porque isso atrapalha o teu crescimento. Se você não parou para olhar para isso, comece a entender o quanto que você custa, qual que é seu custo de vida, estabeleça um prolabore para você e você tem que ter uma margem ali que vai ficar para a empresa. E para que isso vai servir? Justamente para reinvestir na empresa, para reinvestir no crescimento da empresa, para que você possa estruturar coisas, que você possa comprar novos serviços, que você possa, sei lá, fazer uma ampliação, fazer uma obra, comprar uma consultoria, que você possa investir em marketing, comprar alguma tecnologia. É muito ruim ter que tirar esse dinheiro da sua conta de pessoa física. Isso daí é uma amostra de desorganização. E não é culpa tua, tá? Não é culpa tua, você não está errado por fazer isso. Quer dizer, errado tá. Você não é ruim por fazer isso. É só porque a gente não aprende a olhar o consultório como uma empresa. E o médico ele tem essa particularidade de ser... ele está na cadeia produtiva, ele é o dono da empresa e ele é o principal funcionário, aliás, o único funcionário muitas vezes. E aí, para a empresa ter faturamento, ele tem que trabalhar. Só que a gente fica muito tempo em preparação, em formação, para poder começar a ganhar dinheiro de verdade. E aí, quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente tem boas possibilidades. A gente pode levantar caixa rápido. E a gente não entende que isso daí é uma empresa, não é uma pessoa física. E que uma empresa, como toda empresa, ela precisa ter caixa. Então, conceitos básicos sobre finanças, eles mudam a vida e eles fazem com que você tenha um negócio muito mais saudável. E é isso que vai te possibilitar poder tirar férias no futuro, é isso que vai te possibilitar poder ter outros profissionais, se você quiser, agregar outros serviços, se você quiser, ou até mesmo pensar em como agregar mais a experiência do seu cliente, sendo mesmo só você ali. Trazer outras tecnologias, aprender outras hard skills que podem ser importantes, desde, sei lá, um manejo de ultrassom para fazer ultrassonografia ou qualquer outra coisa que possa agregar valor para o paciente. E último ponto, disponibilidade, cara. 7º item, disponibilidade. Qual que é a tua disponibilidade? Quantos slots de tempo você tem ali? Quantos horários você tem disponível na agenda? Quanto você tem de disponibilidade para concretizar essas metas que você está colocando para o próximo ano? Porque também é muito comum a gente ver médicos falarem que eles querem aumentar o consultório, querem estar atendendo mais, querem crescer o particular, e aí ele tem 2 turnos na semana que estão disponíveis para o consultório. E aí você pergunta, cara, e por que você não abre mais um turno? Ah, é que eu sinto que ainda não tem demanda. E aí você vai ver a taxa de ocupação do sujeito e ela está muito alta. Então, peraí, você está tendo 2 turnos, está ocupando mais de 80% dos horários que tem nesses 2 turnos e não está abrindo mais um turno, mas você quer crescer. Aí a gente vai ter que analisar esses outros turnos. O que está acontecendo aí? Será que você está em algum vínculo que não faz sentido? É a hora de olhar para isso. Ah, mas esse vínculo me traz segurança, eu estou com medo, blá, blá, blá. É para isso que existem números, é para isso que existe estratégia, é para isso que a gente olha para o passado e olha para como as coisas foram, olha como estava lá no início do ano, como é que foi até agora o final do ano, observa o teu crescimento, analisa o que deu certo, o que deu errado, analisa qual investimento que você fez ali em tráfego que foi bom, qual que não foi, e esteja aberto para fazer as coisas de uma maneira diferente se o resultado que você teve não foi satisfatório. E olhando para tudo isso, a gente começa a ter um diagnóstico. E acho que esse era o ponto que eu queria chegar o tempo inteiro, todo esse loop gigantesco de
aonde estamos, aonde você está, é porque você tem que entender isso para pensar para onde que você está indo, entendeu? Você tem que olhar para isso, porque senão fica um plano que é desconectado da realidade. E daí não tem realmente nada objetivo para fazer. As pessoas só põem ali métricas, tem tal meta de faturamento, de consultas e tal, mas não pensam nos detalhes disso. Então, se você respondeu essas perguntas, você detectou em que fase você está, em que momento você está. Se daqui a pouco a tua demanda é muito baixa, é isso, cara. Tu está no momento que tu tem que aumentar a tua demanda. Como que você vai aumentar a demanda? O marketing é uma forma, mas e a demanda que já está chegando até você? Como é que ela está sendo tratada? Porque daí tem processos para melhorar, processos de atendimento. E os pacientes que você atende, eles estão retornando, não estão retornando? Porque isso começa a te dar um norte de, cara, quais vão ser os objetivos aí para esse próximo ano? Se você quiser pensar em termos de ano, é legal quebrar também em trimestres para botar aí metas. E aí você tem coisas objetivas para fazer. E se a sua operação tem problemas, eu já falo, assim, toda a operação que roda, que tem paciência ali, se você está atendendo aí mais de seus 20 pacientes por particulares por mês, pode ter certeza que tem ineficiência operacional aí. Já tem coisa que você pode melhorar, que vai te gerar um ganho. E se você estiver atendendo, quanto mais você estiver atendendo, mais você vai ver ganho em melhora dessa eficiência operacional. Porque você aumenta um percentual da eficiência da máquina inteira do consultório e com isso esse percentual vai representar um valor final maior se você está atendendo um número maior de pacientes. Eu espero que essa matemática de padaria aqui tenha feito sentido, mas ela faz de fato. Ou você pode ser o cara ou a cara, né? Você pode ser o médico ou a médica que está com bastante demanda e está com a agenda bem cheia. E aí você está sofrendo porque você não consegue nem ser um bom gestor. Você não tem tempo. Você vê que tem muito paciente a mais que você poderia atender, mas você não tem tempo, está se sentindo sufocado e está pensando, será que vai continuar assim? O que será que eu faço? Será que eu aumento de novo o valor da consulta? Pode ser que sim, pode ser que não também. Se você tem uma demanda muito grande, você pode melhorar alguns processos. E melhorar processos pode ser a chave para abrir horas na tua vida. Você pode começar a mapear quais outros serviços você pode agregar para o seu paciente. Você pode começar a mapear se faz sentido ou não trazer outros profissionais juntos contigo. Você pode começar a pensar em outros formatos de entrega do seu serviço para agregar mais valor, para escalar, né, para poder estar tendo mais receita dentro daquilo que você tem de estrutura total dos seus gastos, das suas despesas totais. Isso é muito importante porque se a gente tem um objetivo X, a gente vai ter um plano de ação para esse objetivo X. Mas se o nosso objetivo é Y, o plano de ação vai ser completamente diferente. E toda essa conversa aqui, toda essa ideia começou em um encontro. A gente tem um encontro mensal na Exponencial, que é Exponencial Talks. E nesse encontro a gente põe toda a galera dos nossos dois grandes produtos de consultoria, né? O Exponencial Club e Exponencial School. A gente põe a galera junto para trocar ideias sobre desafios. E o Guardiano, que é um amigão aí, cliente nosso, um grande amigo, um abração até, Guardiano, se estiver ouvindo isso, ele perguntou, galera, como é que vocês fazem para fazer um planejamento estratégico? Como é que vocês fazem um business plan? Porque muita gente fala disso, mas assim, e na prática, como é que é? E aí surgiu toda essa discussão de, cara, olhar para como foi o ano corrente. Então, se a gente às vezes tem uma meta de consultas, de captação, cara, a gente tem que olhar para as coisas que aconteceram. E o médico, ele muitas vezes não olha. Não delegue as coisas, cara. Delegue as coisas, não delargue as coisas. Não seja a pessoa que centraliza tudo para si também, e se sobrecarrega e acaba que não confia em ninguém e fica microgerenciando, mas seja central. Esteja no centro e esteja vigiando as coisas. Você tem que ter capacidade de gestão. E a gente nota que as pessoas que mais desenvolvem essa capacidade de gestão
e que têm uma boa formação técnica, elas decolam. Então, se você não entende dessas coisas, isso é muito simples, só que você vai ter que aprender, você vai ter que mudar a forma de pensar. E quando a gente for implementar de fato ali, fazer um planejamento, botar metas, métricas aí que a gente tenha, a gente vai fazer isso baseado em onde a gente está, em o que a gente entende que a gente tem de recursos para fazer diferente. Só que algumas coisas que eu acho importante vocês analisarem, aqui está até aqui no meu caderninho. Quando vocês olharem para o ano corrente, olha a sazonalidade. Observa como é que foi em cada mês. Porque tem meses que tem mais demanda, meses que tem menos. Observa bem aí como é que foi essa variação mês a mês. E compara isso com o outro ano, porque daqui a pouco você vai ver que o primeiro trimestre não tem tanto movimento, daí no segundo trimestre aumenta um pouco, terceiro trimestre talvez tenha uma alta. Vai depender muito. Observa como é que foi cada mês, cada trimestre, vê a sazonalidade, observa se está igual aos últimos anos. E já entendendo a sazonalidade, quando você tiver metas, tenha em mente que tem essas variações mês a mês, tá bom? Porque senão você vai ficar frustrado ou frustrada que, nossa, diminuiu aqui, em junho eu faturei menos do que em maio. Tá, mas espera aí. Em 2024 foi assim também, em 2023 foi assim, em 2022 também. Opa, então temos um padrão. Se existe uma sazonalidade, já espere isso para não se decepcionar. Quanto ao crescimento, entenda como é que foi teu crescimento de faturamento, de atendimento, de produtos, também o crescimento, se você teve algum crescimento nos teus gastos aí também, de forma geral. Como é que estão as tuas fontes de captação, da onde você está captando os pacientes, qual que é a energia que você está colocando nessas fontes, se está compatível ou não com o retorno que essas fontes dão. E, cara, um grande erro, eu só estou falando de grandes erros hoje, né? Não vamos falar de acertos também, mas é um grande erro não mapear isso tudo, não olhar para esses dados, porque aí a gente faz esforço na direção errada, e fazer esforço na direção errada, poxa, é a pior coisa. E eu sei que vocês estão aqui escutando isso, vocês querem crescer, querem se desenvolver. Então, galera, vamos sentar e planejar aí como que vai ser o nosso ano. A gente tem que parar e refletir sobre o ano que passou antes e entender o que a gente quer também. E aí, dentro disso, cada um vai ter as suas metas. Você não tem que seguir o mesmo caminho que todo mundo. Você tem o seu caminho, acho que isso é super importante. Poxa, crescer é bom, mas vai ter um trade-off aí, né? Às vezes, para ir até um ponto B, ok, você consegue equilibrar coisas que são importantes na tua vida, mas às vezes para ir para o ponto C, você vai ter que abrir mão de algumas coisas e você tem que saber se quer ou não abrir mão. Não é porque tem pessoas fazendo que você deve fazer também. A gente se sente pressionado a seguir, às vezes, a manada, né? A seguir o movimento dos outros. Mas eu acho que o importante é a gente estar crescendo, se desenvolvendo, e quando o médico começa a ver seu consultório como empresa, ele começa a ter muito mais liberdade. E isso faz com que a gente enxergue um futuro muito melhor. Porque você não precisa ficar sofrendo toda vez que tirar férias. Você não precisa ficar preocupado com o seu futuro, com a sua aposentadoria. Você pode construir agora um negócio sustentável e que te dá possibilidades. E aí você pode pensar, mas é que eu não quero expandir, eu não quero isso, eu não quero... Beleza, tá tudo certo. Mas você tem que pensar que você quer criar possibilidades para o eu do futuro. Você quer criar uma possibilidade de ter até mesmo renda que não dependa da sua hora trabalhada diretamente, que aí vem um grande vício do médico, e eu me incluo nisso, é pensar tudo em termos de hora, né? Qual que é o ganho que eu tenho pela minha hora. Só que à medida que o negócio amadurece, a gente pode também desatrelar um pouco a receita da nossa hora. Porque nesse modelo o modelo básico de consulta, a gente troca hora por dinheiro. E beleza, em alguma escala a gente está sempre trocando hora ali por dinheiro, mas a gente pode começar a usar
do dinheiro e das horas que a gente já acumulou para estruturar o nosso negócio de forma que a gente possa também capitalizar em cima de outras coisas, de outros investimentos. E pensar numa construção de algo a longo prazo que seja mais, que nos traga essa possibilidade. Só que isso daí seria em si um outro episódio inteiro, né? Então, pessoal, queria que vocês aí anotassem esses itens, reflitam sobre isso. Eles vão estar escritos aqui embaixo direitinho, né? Veja bem sua demanda, sua capacidade de entrega, capacidade de gestão, diversificação de soluções, esforço comercial, como é que foi a visibilidade financeira e como é que está a tua disponibilidade, como que foi a tua disponibilidade nesse ano, como que vai ser para o próximo, que vínculos você talvez quer largar, o que faz sentido você fazer mais, que a gente pode escrever nossa própria história, olha que coisa legal, a gente pode planejar e concretizar, mas se a gente não parar para fazer isso, cara, as coisas vão meio que acontecer de forma errática. E você não quer que aconteça de forma errática, você pode fazer acontecer de forma intencional e com isso transformar a medicina em liberdade. E no fim é isso que a gente faz em Exponencial Med. Então, se vocês estão interessados em ter ajuda profissional aí para desenvolver isso, para enxergar onde vocês estão, para ter esse olhar 360 do momento atual e ter um suporte durante todo o processo de realmente amadurecer enquanto empresários da saúde, de ver o seu negócio prosperar mais, de ter pessoas de alto nível para conversar e para te ajudar e para te guiar, ajudar na tomada de decisão. A gente está disponível para isso, tem um link aqui embaixo na descrição, tem também no nosso Instagram. A gente tem um monte de episódio bom aí para vocês escutarem, tenho certeza que aplicando só o que a gente falou aqui, vocês já vão ver resultados. Então, se você gostou desse episódio, deixa a avaliação 5 estrelas também pra gente aí no Spotify, porque isso ajuda muito. E é isso aí. Um grande abraço aí, exponencialistas, boas festas, passem bem e que o próximo ano seja um ano muito próspero e feliz para todos nós. Um abração e tamo junto.